Bem, meus amados irmãos, boa noite a todos, que Deus vos abençoe. É uma grande alegria estarmos aqui novamente, podermos louvar o Senhor, podermos aprender da sua santa palavra. Queremos dar graças ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa de podermos assim meditar na palavra de Deus e trazer uma reflexão para todos os irmãos refletirem nesse dia, mais um dia que o Senhor nos concedeu com a sua graça e estamos aqui vivos, saudáveis, espero que encontrá-los todos assim e graças ao Senhor, nosso Deus, vamos dando continuidade à nossa vida até que o Senhor Jesus venha nos buscar, mesmo em meio a tanto pavor, tanto medo que tem sido espalhado por conta dessa pandemia do coronavírus, mas estamos de pé, graças ao Senhor nosso Deus, que é bondoso e maravilhoso, e Ele é quem nos concede a graça de estarmos aqui. Queremos iniciar a meditação dessa noite com uma oração e depois iremos para a meditação na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai, e te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos, mesmo que à distância, mas podemos estar sintonizados, unidos pelo mesmo Espírito, e assim, juntamente com os nossos irmãos e irmãs, podemos louvar o Senhor e te adorar, cultuando ao teu santo nome, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Pedimos, ó Pai, pela meditação da tua santa palavra desta noite, que possa vir de encontro às nossas necessidades espirituais e assim nos traga, ó Pai, edificação e possamos a cada dia mais entender a grandeza do Senhor e a nossa pequenez e assim que o Senhor cresça em nossas vidas, ó Pai, e nós diminuamos para que o teu nome seja exaltado em nós. Para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, essa noite nós vamos meditar sobre a ascensão e a exaltação de Cristo. E, como introdução, nós vamos fazer a leitura em Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos observar as maravilhas que temos acesso por causa da ascensão e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos observar que foi um fato, a ascensão e a exaltação do Senhor Jesus, e vamos observar as maravilhas que a ascensão e a exaltação de Cristo trazem para nós. Então, vamos para o texto introdutório de Marcos capítulo 16, versículo 1 até o versículo 20. Vocês podem acompanhar aí na tela. Marcos 16 diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto,
manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui, que Deus abençoe a sua santa palavra. Voltando aos nossos slides, nós vamos entender o que é ascensão e o que é exaltação, né? Qual a diferença? A ascensão é o momento em que Cristo subiu visivelmente ao céu. Então, a ascensão de Cristo é a subida, né? Você pode interligar essa palavra, ascensão, subida. Às vezes nós falamos assim, Jesus ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus, certo? Então, a ascensão é o momento em que Jesus Cristo subiu visivelmente ao céu. E a exaltação é o ato de Cristo ser colocado na posição de poder e honra à mão direita do Pai. Então, exaltação significa isso, né? É Cristo ser colocado na posição de poder, ou seja, ele foi exaltado. Por isso se chama exaltação, porque ele foi exaltado, colocado à direita do Pai, lá no céu, nas alturas. Então, Cristo subir aos céus, ascensão. Cristo estar à direita do Pai no céu, exaltação. Certo? Para nós entendermos aí a diferença. João capítulo 6, versículo 61 diz assim, Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E o versículo 10 de João 16 diz: Da justiça, porque vou para o Pai. Então Cristo, nesses versículos, ele prediz a sua ascensão. O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre a sua ascensão. Ele mesmo disse que ia subir aos céus. Em João 6,61, a parte que está destacada aí em laranja, né? E parece amarelo, mas é laranja. O Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Então ele falou da sua subida ao céu, da sua ascensão. Ascensão, subir. O próprio Cristo falou que ia subir aos céus. E no versículo 10 do capítulo 16, quando ele diz, vou para o Pai. Então ele estava falando também que ia subir até aos céus. Ou seja, ia se ascender aos céus, né? Subir aos céus. Então, essa parte nós entendemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele prediz, ele fala sobre a sua ascensão. O próximo versículo, Marcos 16 e 19, o próprio Marcos, né, que é o versículo, texto base que nós lemos, Marcos 16 e 19 diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Então, o próprio Marcos fala que o Senhor Jesus ele foi recebido no céu. Ou seja, ele subiu aos céus. De fato, a ascensão de Cristo aconteceu. Lucas também registra a ascensão do Senhor Jesus. Lucas 24 e versículo 50 diz assim, então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Enquanto Jesus os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O próprio Lucas ele registrou a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então ficou registrado pelo
Dr. Lucas, que o Senhor Jesus ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus. Ainda o Dr. Lucas, no livro de Atos, que também foi escrito por ele registra novamente a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Atos 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então o próprio Lucas também registrou de novo a ascensão de Cristo. Ele foi elevado às alturas. Aqui agora em Atos 7:55, Lucas, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, registrou que Estevão viu a Cristo exaltado. Agora nós vamos começar a ver algumas referências que mostram o Cristo exaltado, o Senhor Jesus sendo exaltado, ou seja, ele estando à direita do Pai lá nas alturas. Até aqui nós tínhamos visto a ascensão de Cristo e alguns servos do Senhor registrando essa ascensão. Agora vamos observar a exaltação, Cristo sendo colocado à direita de Deus nas alturas, certo? Então aqui em Atos 7, versículo 55 diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha, Estevão ele teve uma visão celestial quando ele estava ali para ser apedrejado. E ele viu o Filho do Homem. O Filho do Homem está fazendo uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Ó. F maiúsculo, em meio de frase, então é nome próprio, né? Que está fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo. E H maiúsculo também, no nome homem, ou seja, é o Filho de Deus. Estevão viu o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em pé à destra de Deus, à direita de Deus, lá nas alturas. Ele viu a glória de Deus, viu a glória de Deus e Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, em pé à direita de Deus. Então Estevão, na sua visão celestial, ele viu o Senhor Jesus Cristo exaltado. Pedro também, ele prega a exaltação de Cristo, né? Estevão viu o Senhor Jesus Cristo exaltado e Pedro prega a exaltação de Cristo. Ele ensina que isso realmente é uma realidade, isso realmente aconteceu, como é no presente lá no céu. O Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus lá nas alturas. 1 Pedro 3, versículo 22 diz: O qual, depois de ir para o céu, depois de ir, ou seja, depois da sua ascensão, está à destra de Deus. Então, depois da ascensão de Cristo, ele foi exaltado. Ele foi para o céu, então aconteceu aqui a ascensão, e depois, está à destra de Deus. Se ele está à destra de Deus, então ele está exaltado à direita de Deus. Ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, o poder que foi conferido ao Senhor Jesus Cristo na sua exaltação foi tremendo. Porque anjos, potestades e poderes, então seres muito poderosos, ficaram subordinados ao Senhor Jesus Cristo. Eles foram subordinados a Cristo. Cristo está acima deles na hierarquia espiritual, podemos dizer assim, para entendermos melhor. Então, o Senhor Jesus Cristo tem um tremendo poder, ele tem um poder extraordinário, porque ele é o próprio Deus. E por isso ele tem todo esse poder. Em outro texto da Bíblia, fala que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, né? Toda autoridade. Então ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. E ele está à destra de Deus. Ele foi exaltado com o Senhor Deus, né? Outra referência é Paulo também pregando a exaltação de Cristo. Paulo pregando que o Senhor Jesus está lá à direita de Deus nas alturas, no céu. 1 Timóteo 3,16 diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne?
Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está pregando que o Senhor Jesus Cristo ele foi recebido na glória. Então, ele está lá na glória, à direita de Deus, da majestade, nas alturas. Então, Pedro pregou sobre a exaltação de Cristo, Paulo pregou sobre a exaltação de Cristo, Estevão viu o Senhor Jesus Cristo lá, à direita de Deus. Então nós observamos aí 3 testemunhas que falam sobre a exaltação de Cristo. Então é um fato realmente, é algo confiável. E vimos também testemunhas sobre a ascensão do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus relatou a sua ascensão, que isso iria acontecer. Marcos também relatou em seu livro e Lucas relatou a ascensão de Cristo no livro de Lucas e no livro de Atos também. Dando continuidade aqui, nós vamos observar agora para onde Jesus foi, né? Efésios 4, versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Jesus foi para onde? Acima de todos os céus. Ele foi para o lugar de exaltação, para encher todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem capacidade de encher tudo, de preencher tudo. Aqui nós podemos aplicar a nossa vida espiritual, que nós não precisamos de mais nada a não ser do Senhor Jesus, porque ele tem o poder de preencher, de encher todas as coisas. Então ele tem o poder de preencher o vazio que há dentro de cada ser humano. Todos nós temos um grande vazio dentro de nós, que é o desejo de paz, o desejo de felicidade, o desejo de eternidade. E só o Senhor Jesus Cristo pode nos preencher, pode preencher esse vazio, porque Ele é a vida eterna, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então o Senhor Jesus Cristo ele tem esse poder de encher todas as coisas. Se você aceita que tem um vazio dentro de você, que você precisa de paz, precisa de felicidade, você precisa de um lugar eterno para habitar, você precisa de Cristo. Porque nós, em primeiro lugar, temos que reconhecer que temos esse vazio para que depois possamos buscar o Senhor Jesus para Ele preencher esse vazio dentro de nós. Então precisamos reconhecer primeiro que temos esse vazio, temos essa necessidade de paz, felicidade e de eternidade. É tanto que se você parar para meditar, o ser humano ele não quer morrer. Se você perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer. Porque o ser humano ele tem esse desejo de eternidade, de viver para sempre. Mas isso só é possível em Jesus. Né? Você ter a vida eterna em paz com Deus, num lugar de glória, num lugar glorioso. Porque, na verdade, tanto as pessoas que vão morar no céu vão viver eternamente, como as pessoas que vão morar no inferno também vão viver eternamente. Só que são 2 lugares diferentes. Né? Os que vão morar no céu terão a presença de Deus e a presença do Senhor Jesus com eles, por toda a eternidade. Um lugar de glória, felicidade, onde não há choro, onde não há doença, não há morte, não há sofrimento. Então isso é maravilhoso. E isso, quem pode preencher é o Senhor Jesus. Agora, se a pessoa morrer sem ter crido no Senhor Jesus Cristo, infelizmente ela vai para o outro lugar, que é o inferno. Aí ele vai viver eternamente também lá no inferno. Só que distante de todas essas bênçãos que nós podemos desfrutar na presença de Deus. Então você tem que escolher em vida o que você quer para a sua eternidade. Se é viver em paz com Deus, ter esse vazio preenchido, ou você viver eternamente sem Deus, não ter o vazio preenchido. Você é quem escolhe. Então, Jesus ele está acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. E Hebreus 4:14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então o Senhor Jesus Cristo ele penetrou os céus. Ele está lá nos céus intercedendo por nós. Por isso nós temos que conservar firmes a nossa confissão.
de que cremos no Senhor Jesus Cristo e queremos realmente viver na presença de Deus por toda a eternidade. E você observa o seguinte, meus irmãos, observem com detalhes e com cuidado. Diante da situação que nós estamos vivendo hoje, de temor, de medo, preocupação em ser contaminado com esse vírus do coronavírus, e muitas pessoas divulgando notícias que aumentou o número de casos, o número de mortes e tal, e aquela perturbação o dia todo, correndo notícias, só fala de coronavírus. Mas vamos parar um pouco para pensar e meditar na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele viveu nesse mundo. Ele passou por aflições nesse mundo. Ele morreu numa cruz, ele foi crucificado, foi humilhado, rejeitado pelos da sua própria família. E ele superou tudo isso. E ele subiu aos céus na sua ascensão. Ele está exaltado nos céus, à direita de Deus, para encher todas as coisas. Então esse ser, o Senhor Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar a nossa sorte, entre aspas. A nossa sorte no sentido de mudar a nossa história, mudar o nosso sentido de pensar as coisas, de analisar a vida, como vemos as coisas. O Senhor Jesus, ele pode mudar isso. Ele pode nos dar uma mente diferente, de pensarmos assim: ora, se o Senhor Jesus viveu nesse mundo e penetrou os céus, ele está na majestade agora, na glória, por que eu não posso também estar na presença do Senhor Jesus? Eu posso sim estar, porque o Senhor Jesus veio a esse mundo justamente para nos conceder essa oportunidade, esse privilégio de vivermos na glória com Ele. Então você, nós, eu, você, nós todos, temos que pensar nisso, temos que refletir nisso e não ficarmos perturbados diante dessa situação. Tudo vai passar, meu amado e minha amada, tudo vai passar. As coisas desse mundo vão passar. Se o mundo acabasse agora por conta dessa questão do coronavírus, que eu acredito que não, mas eu não sei, não sou profeta, né? Eu não adivinho as coisas do futuro, Deus é quem sabe todas as coisas. Nós compartilhamos o que aprendemos da Bíblia. Mas se o mundo acabasse agora, como estaria a sua situação? Tu já pensou? Parem para pensar. Se acabasse tudo, não voltasse mais os comércios a funcionar, não voltasse mais nenhuma atividade da escola e nada, parasse tudo. E aí as pessoas iam começar a morrer de fome, aquele negócio tudo, morrer de doença também. E o que ia acontecer? Fim, né? Fim de tudo. Se acontecer isso. Aí você já parou para pensar? Se acontecer isso, se você está pronto para enfrentar essa situação? Você está preparado para essa situação? Se isso acontecer, você está pronto para partir desse mundo? Essa tem que ser a nossa meditação, certo? Nós temos que entregar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. É bem verdade que todos ficamos um pouco apreensivos, mas nós temos que refletir na palavra de Deus, entregar as nossas ansiedades a Ele e confiar nele. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu, crendo, e a tua casa crendo, também ela será salva. Essa deve ser a mensagem que nós temos que refletir. Olhar para as coisas lá do alto, não para as que são aqui da terra. Temos que olhar para o alto, onde o Cristo vive. E aí, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tem um cântico que fala sobre isso. Ele vive lá nos céus, então podemos crer no amanhã melhor. Que amanhã melhor? Presença de Deus. Não tem um amanhã melhor nesse mundo, meus amigos e amados irmãos. Não tem um amanhã melhor nesse mundo. Amanhã vai ser pior, e depois pior, aí depois ameniza, aí depois melhora um pouco, mas piora de novo, e fica nessa montanha russa a nossa vida nesse mundo. Então temos que refletir sobre a eternidade, temos que nos preparar para a eternidade. O Senhor Jesus, Ele quer que nós nos preparemos para a eternidade. Esse é o desejo dEle para as nossas vidas. Vamos dar continuidade aqui na próximo slide. O que Jesus está fazendo no céu? Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha o que é que Jesus está fazendo lá. Será que Jesus está lá só dormindo? Está em quarentena, hein? Será que ele está em isolamento social? Pessoal,
o Senhor Jesus Cristo, ele está diante de Deus, por nós. Olha, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas o escritor de Hebreus está abrindo os nossos olhos para isso, que Cristo, ele está lá, na presença de Deus, por nós, por todos nós, por mim e por você que está me escutando aí. Então, o Senhor Jesus está na presença de Deus por você, e ele quer te levar para lá. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, reflita sobre isso. Olha o que o escritor de Hebreus disse, para comparecer agora, certo? Se você confessar o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador de sua vida, ele está lá agora por você para interceder pela sua alma, da salvação da sua alma, interceder a Deus. Então ele está lá agora. Se você decidir agora entregar sua vida a Cristo, ele vai fazer isso por você. Ele vai interceder por você e você receberá a salvação da sua alma, a vida eterna. O Senhor Jesus, ele quer isso para nós. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo isso no céu. Ele está diante de Deus por nós para nos conceder a paz. A verdadeira paz que este mundo não oferece. Esse mundo não oferece a verdadeira paz. É uma falsa paz. Por uns dias, vamos fazer isso, tal, aquilo outro, para poder ficarmos em paz, não sei o quê. Não tem, não se iluda, certo? Isso aí são só medidas passageiras. Um dia tudo vai passar, nós vamos adoecer um dia, vamos morrer um dia, vamos partir desse mundo um dia. E o que vai ficar? O que nós fizemos? Então você e eu, nós, temos que refletirmos sobre o amanhã. Sobre o que vai acontecer com o futuro das nossas almas. Essa deve ser a nossa verdadeira preocupação. Temos que nos cuidar com relação ao coronavírus, tomar nossas precauções e tal, aquele negócio todo que todo mundo sabe, né? Eu não sou médico, não vou falar sobre isso aqui. Mas vocês já sabem pelas redes sociais aí os cuidados e as prevenções que devem ter com relação ao coronavírus. Mas, como mensageiro da palavra de Deus, eu te digo, pense além do coronavírus. Pense além. Às vezes nós nos preocupamos muito e queremos nos preparar demais, né? Eu me preparo com máscara, me preparo com álcool gel para passar nas mãos, lavo as mãos constantemente, né? Eu tenho todos aqueles cuidados para viver nesse mundo, meus irmãos e amados. Para viver aqui. Então, por que eu não penso e não tomo as precauções, as prevenções, para que eu possa habitar na eternidade com Deus? Por que eu deixo o mundo passar, o tempo passar e não busco a Deus? Por quê? O Senhor Jesus está lá no céu, está fazendo isso por nós lá, para interceder por nós a Deus. Então faça a sua parte. O Senhor Jesus Cristo já fez a dele. Ele veio, morreu numa cruz para nos dar salvação e está lá, pronto. Agora, nesse instante que nós estamos aqui, Jesus está lá nos céus esperando por você. Esperando que você entregue sua vida a Cristo, se não fez isso ainda. Se você já entregou a vida a Cristo, Ele está esperando que nós vivamos em santidade, vivamos uma vida dedicada à obra de Deus. É isso que Ele espera de nós. Então, meus amados ouvintes, irmãos e amigos, eu quero encerrar por aqui essa meditação e que fique essa reflexão para a sua vida e para a minha vida. Vamos pensar na eternidade. Não nos limitarmos a pensar e tomar providência só para as coisas desse mundo, mas principalmente para as coisas eternas. Preparar a nossa alma para nos encontrarmos com Deus. Isso é o que realmente faz sentido. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Se você está me ouvindo à noite, ou de manhã, ou de madrugada, né? Não sei que horário, de tarde. Que Deus te abençoe ricamente e que a palavra do Senhor encontre morada em seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela obra do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário por nós. Agradecemos porque o Senhor nos concede a Tua palavra, uma fonte de vida eterna, onde podemos conhecê-la e assim, por meio dela, conhecer a Cristo, entregar nossas vidas a Ele e alcançar a salvação.
por meio da tua graça e da tua misericórdia. Pedimos a bênção do Senhor por todos os que nos ouvem por meio desse vídeo, e que o Senhor esteja os abençoando com a tua santa mão poderosa e a tua graça maravilhosa. E principalmente, ó Pai, fazendo-os refletir na salvação de suas almas e na sua vida de santidade. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.